E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe, o Boulder, e hoje eu quero comentar um pouco sobre essa questão aí dos vistos H-1B nos Estados Unidos, que foi anunciado recentemente aí pelo governo americano, que as empresas iriam ter que pagar 100 mil dólares para as aplicações do visto H-1B, que são os vistos para trabalhadores qualificados, né? Isso foi anunciado aí no dia 19 de setembro e gerou muito pânico em relação às empresas, porque as grandes empresas dos Estados Unidos, como a Amazon, a Meta, entre outras empresas aí, usam muitos profissionais qualificados que estão nesse visto. E aí saiu a notícia que as empresas iriam ter que pagar 100 mil dólares por ano para cada aplicação e para cada renovação desse visto. Desde então mudaram aí, fizeram o que a galera vai dizer que é um recuo ou uma clarificação, né? É, Fizeram um esclarecimento de que essa taxa vai ser única e vai ser apenas na primeira vez de aplicação. Mas antes essa taxa era 1.500 dólares e aí do nada foi para 100 mil dólares. Então, se uma empresa quiser contratar um profissional estrangeiro, teria que pagar essa quantia absurda. Então vamos dizer que o profissional ganhe 100 mil dólares por ano, que é, ou até mais, né? Mas vamos colocar aí na base um salário desse, 100 mil dólares por ano. Então é como se a empresa tivesse que pagar um salário anual extra só para fazer aquela aplicação aí do visto H1B. Então, basicamente, ele derruba esse visto, né, para novos aplicantes, para novas pessoas que querem ter esse visto de trabalho aí. Então, não vai ser uma coisa simples para os novos trabalhadores. E a maioria dos trabalhadores, está aqui a notícia também, né, ó, que a Casa Branca diz que a aplicação do visto de 100 mil dólares aí do H1B vai ser apenas um pagamento único. Mas mesmo assim, gente, mesmo sendo um pagamento único, é um valor absurdo, é um valor que as empresas vão deixar de contratar, pelo menos até terem a certeza, elas vão deixar de contratar os profissionais do visto H1B nos Estados Unidos. E aí, o que é que vai acontecer com essa galera, né, que iria para lá? Então, eu vi que 3/4 dos trabalhadores desse visto são profissionais da Índia, da China, tem brasileiros também, mas tem vários profissionais de outros lugares, mas principalmente aí da Índia e da China. Eu vi, inclusive, tem 200 profissionais da Irlanda, né, no ano passado que tiveram esse visto. Então, o que, que vai acontecer com esse pessoal? Existem algumas opções aí, né? Muitas empresas vão querer fazer um trabalho remoto com esses profissionais. Então, vamos supor que uma pessoa que iria sair da Índia com a família toda ia para os Estados Unidos, agora é bem possível, dependendo aí do nível de trabalho dela, da qualidade do trabalho, que as empresas, por uma Amazon da vida, possa simplesmente falar, bom, você vai trabalhar remoto aí da Índia. E aí, essa turma, vamos supor que o salário realmente seja os 100 mil dólares. Imagine você ganhar esses 100 mil dólares estando morando na Índia. Com certeza a pessoa vai ficar rica lá, né? Ou mesmo no Brasil, imagine um salário de 100 mil dólares por ano, você trabalhando para uma empresa americana e ganhando no Brasil. Pô, isso aí, muita gente iria preferir uma vida desse tipo do que morar nos Estados Unidos pagando aluguel caro e tal. Claro que tem as outras coisas boas relacionadas a morar nos Estados Unidos, em relação à qualidade de vida, em relação ao poder de consumo das coisas, né, os itens mais baratos. Mas tem gente que iria preferir ficar perto da família e morando no Brasil. Então, é mais uma mudança aí que a gente vai ver, pelo menos no curto prazo, né? Eu não sei,
o que vai acontecer aí no futuro em relação a, sei lá, se mudar o governo lá dos Estados Unidos ou qualquer coisa do tipo. Então, mas falando de forma pragmática aqui, pelo menos no curto prazo, eu acho que vai ficar inviável para as empresas aplicarem para esse visto e muitos profissionais vão acabar trabalhando remotamente, o que vai ser bom para algumas pessoas, pelo menos, né? Outra coisa que pode acontecer é outros países acabarem absorvendo esses profissionais. Por exemplo, tem muita empresa aqui na Irlanda de tecnologia. Então, essas empresas de tecnologia, elas são as mesmas que estão nos Estados Unidos, né? Então, tem muitas que estão nos Estados Unidos que têm um escritório aqui. Então, a Amazon tem um escritório aqui, o Meta, o Google, escritórios grandes, a Apple também. Então, é bem capaz das empresas aqui absorverem esses profissionais, porque tem muitos profissionais desses que estão na lista aí do Critical Skills, aqui na Irlanda também. Então, aqui é mais fácil contratar esses profissionais. E o visto, por exemplo, a aplicação do visto que nos Estados Unidos vai custar $100.000, aqui custa, eu não sei se é 1.000 ou é 1.500 euros. Então, eu acho que é 1.000 euros, né? Eu não sei se mudou. Mas é um valor irrisório para a empresa que está querendo contratar um profissional novo. E além disso, esse valor pode ser pago pela própria pessoa que está aplicando para o visto. Ou seja, eu, enquanto trabalhador, eu posso pagar esse valor aí. Então, é uma diferença absurda. Então, se as empresas têm essa possibilidade de ter um escritório aqui na Irlanda, um escritório nos Estados Unidos, e o profissional que iria fazer o mesmo trabalho nos dois lugares, talvez eles priorizem a contratação aqui na Irlanda. É claro que tem diferenças, né? Eu acho que em alguns lugares as empresas têm serviços diferentes, né, relacionados aos diferentes escritórios, diferentes times ao redor do mundo. Mas não deixa de ser uma boa notícia para alguns profissionais que provavelmente conseguirão trabalhar remotamente para os Estados Unidos ou para outros países que podem aproveitar e ganhar profissionais novos, profissionais qualificados com esse visto. Agora, aí depois você vai falar assim da parte geral do país, se a Irlanda conseguiria absorver esse tanto de gente, né? Porque não é só uma pessoa, vamos supor, um indiano consegue o visto, ele não vem sozinho, ele vem com mulher, com filho, então iria aumentar a quantidade de gente aqui na Irlanda e tal, não sei. Dos desdobramentos, pode ser bom em alguns casos, pode ser ruim para outros casos, mas não deixa de ser uma mudança que vai acontecer aí. E é bom a gente ficar atento para saber se pode aproveitar algumas oportunidades desse tipo. O que o brasileiro tem que pensar, né, falando de trabalho, uma coisa geral aqui, é que você precisa falar inglês também, porque se rolar essas oportunidades no futuro, você só vai poder aproveitar se você estiver falando inglês e se você tiver experiência na área também. Tá bom? Mas é isso, gente. Só queria trazer aqui uma perspectiva diferente, algo que a gente pode esperar aí, que vai acontecer no futuro breve. E eu vou procurar trazer mais notícias aqui no canal do Boulder News. Então, se você não está inscrito, se inscreve no canal do Boulder News e deixa o like aí. E você me diz aí o que é que você acha, o que é que você quer que eu fale aqui nesse canal. Tá bom? Obrigado, galera, e tchau, tchau.